doutora, matar criança pra mim é igual matar passarinho. Ela falou, quantos passarinhos você já matou? Ele falou assim, eu parei de contar quando chegou no 100. A violência no rosto, seios da face, o estrangulamento ou esganadura e a violência sexual. Então nós estamos lidando com uma pessoa realmente um serial. Se a vítima for boazinha, eu só estrangulo. E se começar a gritar, eu mato no soco. Então, era esse o modus dele. As que gritavam, ele dava soco na cabeça, ele era gordo, né, grande, matava batendo mesmo. Normalmente são pessoas covardes, não é? Eles não enfrentam diretamente. Eles acabam matando pessoas amarradas, pessoas, enfim, que não sabem por que vão morrer. Essa é a grande verdade. Na verdade, o Orpinelli ficou conhecido como monstro de Rio Claro, São Paulo. Mas nós até conversamos sobre isso recentemente porque apuramos vários crimes dele praticados em outros estados. Então, na verdade, ele seria um monstro do estado de São Paulo, né? Em virtude de vários casos ocorridos em outras cidades circunvizinhas e até mais distantes de Rio Claro mesmo. Não estava em Rio Claro quando 2 crimes aconteceram, eu nem sabia desses crimes, nós viemos apurar durante a investigação. Mas no meu trabalho, eu cheguei em Rio Claro em 1994, e aí em 1996 foram 2 crianças desaparecidas, em 1997 mais 2, 2 corpos haviam sido localizados, havia as circunstâncias do encontro desses corpos. Eu havia trabalhado em Rio Claro nos idos de 82, 83, enquanto eu não era delegada, eu era escrivã de polícia. E já tinha outras mortes de crianças. E era muito estranho porque havia uma pessoa presa, condenada por essas mortes, né? E elas começaram a se repetir. Olha, a história do Laerte Patrocínio Orpinelli, né, ficou conhecido aí nacionalmente como o monstro de Rio Claro, é uma história muito assustadora e até assim complexa. Esse cara passou 30 anos matando crianças no interior de São Paulo. Tá? Ele matou crianças em provavelmente entre 40 a 60 cidades. Tá? A gente nunca conseguiu ter o número exato, mas ele passou 30 anos matando. Ele começou a matar por volta de 1970 e só parou em 2000, porque ele foi preso. Suas vítimas, menino e menina. Para ele não tinha essa distinção, eu só menino ou menina. Não, eram os 2. Aqui ele tivesse a facilidade de atrair atenção e trazer com ele tinha o prazer realmente do sofrimento da pessoa, né? Era um prazer, inclusive sexual, né? Machucar e levar até a morte. Enquanto ele realmente provocava em si o outro tipo de prazer, né? Se masturbava judiando, enforcando, batendo essas crianças. E em 1970, exatamente, sumiu uma menina em Bauru, que é o crime mais famoso de Bauru, chamado Mara Lúcia. É o caso, tem até uma rua com esse nome em Bauru. É uma menininha que foi achada morta, tinha 10 anos numa construção, brutalmente, foi estuprada e brutalmente espancada até a morte. E quando mostraram a foto dele, ele falou, em 1970 eu estava em Bauru e eu comecei matando por ela, matei uma menininha. Então, provavelmente, é essa Mara Lúcia. Aí esse cara não parou mais. Então, era um alerta, porque as mães não tinham mais sossego. Não podiam mandar as crianças sozinhas para a escola. Então, era conhecido assim, olha, tem o homem que pega a criança. Então, era um desespero, porque as crianças apareciam e havia notícias. Olha, no que nós vimos o menino, por exemplo, o menino Anderson sumiu. O que vocês viram? Vimos ele com uma pessoa de bicicleta, com uma bicicleta vermelha, que estava com o menino. Era uma pessoa assim, assado, tinha as características. Tinha acontecido outros casos, por exemplo, um menino que trabalhava em uma floricultura chamada Vila Paulista, em Rio Claro, muito próximo a esse horto florestal, onde alguns corpos tinham sido encontrados. E esse menino dessa floricultura, ele foi atacado
por uma pessoa com tais características que tentou agarrá-lo. E ele, como estava trabalhando na floricultura com as plantas, ele tinha uma machadinha na mão, um instrumento que ele cortava os galhos das plantas. E ele jogou nessa pessoa, tanto que quando nós prendemos o Orpinelli, esse menino que já tinha crescido um pouco, né? Já tinha se passado uns 3 anos do fato, ele nos procurou, ele falou, pode olhar nas costas dele que tem uma marca, que eu dei uma machadada nele. Com relação às classes sociais dessas crianças envolvidas nessas mortes aí, o Laerte, ele, por ele ser um andarilho, por estar sempre em cidades diferentes, locais diferentes, ele procurava agir, principalmente quando ele conhecia um vínculo, a mãe, o pai, a própria criança, um amigo, que ele conseguisse se aproximar da criança. Uma das crianças de Rio Claro, por exemplo, o Anderson, ele conheceu no bar. Estava com o pai no bar, ganhou a confiança do pai. Foi aonde, dali, ele arrastou essa criança, né, para o lugar ermo. Muito bem. Uma outra criança, o Alisson, era filho de uma comunidade cigana. O pai era cigano. Mesma coisa, por ele frequentar o bairro e por ter conhecimento com o pai, foi aonde ele ganhou a confiança da criança e também com a mesma história, uma balinha, não sei o quê. Já o Anderson, ele conseguiu levar para um local bem distante, que é as margens de um rio. Com certeza deve ter dito para a criança, vamos pro tio, vamos pro rio e tal, dou balinha e tal. Levou, já tinha um conhecimento. E já a outra criança também, o Alisson, por ele conhecer os pais, sempre por bairro ali, se tornou um alvo mais fácil para arrastar essa criança aí. Se a vítima for boazinha, eu só estrangulo. E se começar a gritar, eu mato no soco. Então, era esse o modo dele. As que gritavam, ele dava soco na cabeça, ele era gordo, né, grande, matava batendo mesmo. 9 a 10 anos era o padrão dele, entendeu? Ele chegou a pegar uma menina chamada Crislaine, de 5 anos. Essa aí, ele quebrou todos os dentes dela. Depois ele levou lá onde estava o corpo, desenterrou, mostrou para a polícia. Mas, assim, era exceção. Ele gostava de 9 e 10 anos de idade. Tem um casal chamado José Fernando e Osmarina. É um casal lá de Rio Claro. Ele matou os dois de uma vez. Ele amarrou o menino e levou a menina para o meio do mato, estuprou e matou, depois desamarrou o menino e matou também. Mas a maior parte do que ele pegava era meninas. Essas vítimas, todas dele, já eram crianças que ele tinha algum contato. Porque, veja bem, que criança que, devidamente orientada pelos seus pais, por conta de toda a polêmica da época, ia acompanhar um estranho. E ele levava para o mato, né? As mortes não eram, as mortes eram todas em locais distantes. Então, a criança tinha que ter uma certa relacionamento anterior com ele, um conhecimento. Por exemplo, em Araraquara, a criança que sumiu era de um bar, onde ele frequentava. Então, essa criança sumiu de lá, já conhecia. A criança de Pirassununga, ele conhecia a mãe, também de um bar. A criança de Rio Claro, esse Anderson, já conhecia. Então, ele aliciava essas crianças. Nós tivemos, durante a investigação, informes de que ele ia nos estabelecimentos comerciais, nos locais, e ele tratava bem as crianças. Ele fazia um carinho, levava uma bala, conversava com as crianças, então já havia uma intimidade. Pessoa que citava a todo instante que, para ele, tirar a vida de um inocente era como se matar um passarinho. Era fácil para ele. É como se hoje você fazia uma coisa normal, uma coisa corriqueira, comer, almoçar, assistir televisão. Ele não tinha aquele senso de piedade, de dó. Não se importava com o que os pais iriam sofrer com isso aí. Ou nem tão pouco também com o sofrimento que as crianças passariam, né, naquele momento. O detalhe também muito curioso é que a frieza imperava, né? A pessoa, né? Essa personalidade estranha dele, de psicopata, de pedófilo. Outra coisa interessante é ele, em alguns momentos, mudar a sua personalidade, o jeito, como se ele fosse um monstro. Dizia que ele estava tomado naquele momento, que ele recebia forças ocultas. Só podia ser o demônio aquilo lá. Então, tudo isso, você poder descrever um perfil estranho desse cidadão. Os assassinos em série, eles matam
mais ou menos da mesma maneira várias vítimas. Mais ou menos, nunca é absolutamente igual. Existe um certo padrão. Por exemplo, matar crianças, ou prostitutas, ou homossexuais, ou pessoas jovens, velhas, etc. Então, mais ou menos é o mesmo padrão. Essas mortes, elas não têm motivos plausíveis. Ele poderia não matar se quisesse. Muitas vezes mata até para ver cair, por exemplo. Mata por prazer ou enfim, a vida para eles não vale quase nada ou nada. O que caracteriza o assassino em série é justamente esta série de delitos que ele pratica de modo semelhante. Esta é a definição. Quando ele era criança, ele era muito abusado pela mãe, sabe? A mãe dele amarrava ele no pé da mesa, batia. Então, assim, o ódio que o mundo deu para ele quando ele era criança, quando ele cresceu, ele devolveu esse ódio em dobro. Aí, por volta dos 17 anos, ele já tinha vontade de matar criança. Ele sempre falava que via criança, dava um ódio nele. Só que ele não tinha coragem. Ele era o que chamam de serial killer, de maníaco latente. Tá dentro dele, mas ele não tem coragem. Ele falou que segurou essa vontade até 1970. Aí ele não aguentou mais. Daí começou a matar. Ele é uma pessoa, assim, muito inteligente, demonstrou isso, mas que tinha, né, todo um equilíbrio de tranquilidade na sua fala e tudo, mas a gente notava um certo desvio de conduta, né? Principalmente pelas circunstâncias que ele falava da parte. Porque todas as crianças mortas, a forma como elas eram encontradas, caracterizava a violência sexual, né? Então, ele veio explicando tudo isso. Por que ele agia assim, por exemplo, ele só sentia prazer se ele matasse. Então, aí a gente começa a ver toda a frieza da pessoa. Então, você vê que é uma psicopatia, a pessoa não é uma pessoa normal. Nós chegamos, na época, até a conversar com o médico, era o diretor lá do hospital, onde ele ficou internado, continuava com o tratamento dele. O médico até passou umas orientações, né, de como trabalhar com ele nos interrogatórios, mas é um psicopata, não é uma pessoa, assim, normal, né? Isso, claro que o médico que atestou e nos informou, mas a gente, no primeiro momento, você já vislumbra que é uma pessoa que tem um desvio de conduta, sim. Muito calma. O que chamou a atenção de todos nós era o grau de inteligência dele. Ele estava na sala de interrogatório, quieto, só ouvindo tudo o que era falado aos arredores. Se alguém chamasse algum colega pelo nome, ele guardava bem aquele nome. Depois de um outro momento, ele chamava a pessoa pelo nome. Para alguém falar, nossa, como ele me conhece? Passava bem desapercebido. Nossa, mas faz uma hora que alguém citou o nome Paulo, Dito. Ele guardava esses nomes para chamar pelo nome. Então, ele calculava, ele pensava em tudo antes. Os psicopatas, que eu chamo de condutopatas, eles entendem perfeitamente aquilo que eles estão fazendo. Que eles estão matando, que eles estão tirando a vida de alguém, que eles estão batendo na pessoa, muitas vezes, enfim, com multiplicidade de golpes. Mas eles são parcialmente capazes de se determinar de acordo com esse entendimento. E eu vou explicar o que é isso. Eles, embora entendam, eles não são totalmente capazes de segurar aquela fúria, aquela que passa a ser até uma espécie de necessidade interior para eles agirem daquela maneira. Quando a gente conversa com esses indivíduos, eles contam o seguinte, que eles foram tomados de um desejo que eles tinham que fazer. Ele ficava nos bares, tá? Ele trabalhava como engraxador de porta. Ele era um andarilho, ele era bêbado, alcoólatra, não tinha residência fixa. A família dele é de Araras, mas ele
andava pelo mundo aí. Então ele ficava nos bares tomando pinga, engraxando as portas, e com isso ele fazia amizade com os parentes das vítimas. Primeiro, são manipuladores. Então, isso mostra que eles são queridos, que são pessoas, enfim, que aparentemente estão bem relacionados socialmente ou com aquele grupo. Essa é uma delas. E a segunda característica de tudo isso, que eles não formam vínculos profundos. Então, eles podem ser queridos, mas o psicopata não tem vínculo profundo com ninguém. Quando a gente recebia a informação da delegacia, na conversão do boletim de ocorrência, as pessoas passavam para o escrivão as características, como que era a pessoa, andava sem uma bicicleta, empurrando, e essa pessoa usava um bonezinho. Então, são informações que cada boletim de ocorrência tinha uma característica, que isso nos ajudou muito a fechar esse ciclo de investigação. Quando ocorreu de ficar frente a frente com o Laerte Pinelli para se iniciar uma investigação, ele sempre demonstrou uma pessoa fechada. Não queria colaborar com a investigação. Foi até quando apareceu na delegacia o pai de um adolescente, né, de uma criança, melhor dizendo, uma criança, que foi morta e o reconheceu. Para nós da equipe foi um espanto em saber que o pai daquela criança tinha um contato já anteriormente com o Laerte. E por isso ele se aproveitou da confiança que tinha com a família, com a criança, para chegar, né, até então a autoria desse caso, do homicídio da criança. Depois, sim, a doutora teve a ideia de conduzir o Laerte, juntamente com todos nós da equipe, mais a perícia, até o Horto Florestal, a Floresta Estadual Navarro de Andrade, que é situada em Rio Claro, São Paulo, que foi o palco mesmo dessas mortes. Então, com a ideia de, quem sabe, ele lá nesse local poderia vir à tona e contar com detalhes, abrir. A partir de todo esse conjunto de informações, o contato do pai da criança com ele, intimando, o reconhecendo, e mais essas diligências, ele começou a confessar de uma maneira fria e calculista tudo o que ele tinha feito. E o que chamou a atenção da equipe também, que no dia da prisão do Laerte, na cidade de Leme, ele trazia consigo uma caderneta com muitas informações de todos os locais que ele passava. Porque como ele não tinha uma residência fixa, muito embora criado na cidade de Araras, a gente começou a perceber que ele andava muito por esse estado de São Paulo. E ali tinha nomes, tinha detalhes de lugares que ele dormia, que ele passava, como albergues, postos de gasolina, coisas assim. Outra coisa que chamou atenção também é que ele começou a relatar para a gente fatos que já haviam ocorrido na região de desaparecimento de criança e morte, e que nós não tínhamos esse conhecimento, como, por exemplo, da criança que ele matou às margens da rodovia Anhanguera, atrás de um motel, na cidade de Pirassununga. Mediante esse fato, a gente pensou, será que ele está jogando conversa fora, falando coisa com coisa? Entrando em contato com a delegacia do município e realmente esclareceu-se mais um fato. E assim aconteceu com outros lugares, como já foi citado, Cidade Franca, não é verdade? Aí ele contou o fato do homicídio do menino no banheiro da estação rodoviária de Bauru, tempos atrás ainda. Então nós estamos lidando com uma pessoa realmente um serial. Não, e ninguém, o pior, ninguém acreditava que ele existia. Só ficou claro que ele existia quando ele matou as 6 crianças em Rio Claro. E eu falo, a heroína desse caso é a delegada Sueli Isler, porque ela foi contra, na época, vários delegados, ela comprou muita briga para investigar esse caso, porque as pessoas não davam crédito, achavam que não tinham relação os casos, né? E eu tava nessa há mais de 10 anos já também perseguindo ele, mas como eu não era polícia na época, não era jornalista na época, eu não tinha como, ninguém me dava crédito, né? Aí depois que foi tudo esclarecido, aí eu tive um crédito enorme, mas na época... Então eu falo assim, se tivesse tido um pouco mais de empenho das polícias na época, ele não teria matado esse número de crianças, entendeu? Porque ele era um cara assim, patético, ele não era um super assassino, não tinha que ir acima da média. Ele nem sabia ler, mal sabia escrever. Ele ficou famoso como o maníaco da bicicleta depois até, porque ele tinha uma bicicleta vermelha. Ele começou a fazer essas rotas dessas cidades
no norte aqui do interior de São Paulo, entre Bauru, Matão, Potirendaba, começou a fazer de bicicleta essas cidades, né? Então, sempre arrastava as crianças com a bicicleta. Parava, dava doce, bala, colocava na garupa da bicicleta, levava pro mato e matava. Tanto que o colega da Delegacia de Investigações Gerais, que estava com os casos de 96 e 97, o doutor Alexandre, ele chegou a procurar este condenado, que era o Francisco Demarco, estava na casa da detenção, ainda existia a detenção em São Paulo, e ele veio na certeza que ele não iria encontrar o Demarco, na certeza que ele teria fugido, que ele era um foragido. E não, ele encontrou. E ele chegou a dizer, olha, eu tinha certeza que alguém viria me procurar, porque eu sabia que outras crianças iriam desaparecer, porque eu não sou autor. Eu não matei aquelas crianças, eu sou inocente. Enfim, o que aconteceu na nossa investigação? Eu era delegada da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, quando estas crianças... As 4 crianças de 96 e 97 foram mortas. 2 delas localizadas no chamado Horto Florestal. Na verdade, hoje pertence à União, mas é uma área de preservação existente em Rio Claro, com muitos eucaliptos, enfim. Nos idos de 83, 84, a maioria das crianças mortas também foram encontradas na mesma área. Então, haviam algumas informações, mas o colega da DIG, ele não tinha essas informações nos autos, mas esses fatos foram acontecendo. Então, tinha um alarde geral na cidade. Evidentemente que a população ia para o rádio, e naquela época não tinha muito ainda a questão de televisão local, mas a imprensa escrita e falada, né, publicava, divulgava e pedia cuidado, atenção. As mães pediam, se alguém soubesse do paradeiro, haviam fotos divulgadas, enfim. Tinha todo um trabalho nesse sentido. Mas os casos eram de autoria desconhecida. Eu era delegada da DISE. Uma manhã, 2 dos meus investigadores da minha equipe, da DISE, chegou e disse, doutora, ontem aconteceu um fato estranho. Mas o que aconteceu? Nós estávamos num bairro, que é o bairro chamado São Miguel, à noite. Inclusive, ele estava num bar que era do irmão desse investigador. E chegou um senhor gritando que uma pessoa tinha atacado a filha dele, que estava acompanhada de uma amiga. E que tentou agarrar a criança, inclusive tinha dado uma mordida no pescoço dela. Eles disseram, olha, nós fomos atrás, localizamos o homem, achamos estranho porque ele levava um ramo, uns galhos de plantas, arruda, umas plantas que tinham um cheiro diferente na mão. E nós revistamos ele não usava cuecas. E amarrava a calça não era um cinto, era um cordão desses de rodar peão. Ele foi levado para o plantão policial. Eu falei, e aí, ele está preso? Não, o delegado soltou. O delegado do plantão chamou o pai, entendeu que não tinha acontecido, né? Nada mais grave, liberou. Falei, levanta essa ocorrência. Aí levantamos a ocorrência, eu falei, vamos atrás desse homem. Porque, do jeito que está, criança desaparecida, matador de criança, e não podemos dispensar essa informação, vamos checar. Eles foram nesse endereço que ele tinha fornecido, que, por sinal, era muito próximo, era 2 quadras desse horto florestal, do início ali da preservação da mata. A mulher que atendeu disse assim, olha, ele vem de vez em quando aqui. Eu o conheço desde 1983, quando eu trabalhava na Rádio Clube de Rio Claro, ele veio para Rio Claro e ele arrumou um emprego ali, eu o conheci, tive até um envolvimento com ele, amoroso, mas eu não tenho mais. Mas de vez em quando ele vem e fica na minha casa. Só que ele chegou ontem à noite e falou, a polícia está atrás de mim, e catou as coisas e foi embora.
Agora, deu as informações, a família dele é de Araras e passou mais ou menos o local onde morava a família. Eu fiz um relatório e passei as informações para o colega da DIG que fazia a investigação. E passou o tempo. Foi, acho que em torno de 98. E não tinha sido apurada a autoria. O colega também não deu importância a esse caso, ou não teve, enfim, não investigou. Não sei se porque não achou que não tinha nada a ver, tinha talvez uma outra linha de investigação, enfim. E aí, quando foi em 2000, eu assumi o 1º Distrito Policial. Eu saí da Entorpecentes, meu seccional me mandou para o 1º Distrito Policial. E no final do ano, em uma conversa, nós estávamos investigando um homicídio. E em uma conversa informal com o seccional, eu falei, o senhor não quer me dar aquele caso das crianças para eu investigar? Ele falou, tudo bem. E aí nós começamos a investigar esse caso e, obviamente, eu tinha um suspeito. Então, nós fomos em cima de investigar o Laerte Orpinelli. Aí fomos até a família dele, em Araras. A irmã informou que ele era uma pessoa problemática desde pequeno. Tinha ficado no Saion, no hospital lá que é de tratamento psiquiátrico, porque tinha tido um problema familiar na infância, de uma morte de um irmão. E ele acabou ficando no Saion desde os 13 aos 18 anos. Que ele tinha o vício da bebida alcoólica, que ele era andarilho. Enfim, aí nós passamos essas informações, os nossos investigadores começaram a procurá-lo na cidade, mas como ele não parava, foi muito difícil localizá-lo. E aí nós fomos ver os pontos em que ele possivelmente passaria, as cidades e tal, E aí conseguimos, depois de uns 20 dias de investigação mais ou menos, ele foi preso na cidade de Leme, que é próxima a Rio Claro. E aí que nós iniciamos, eu pedi a prisão temporária, o juiz decretou e nós começamos a investigá-lo em todos os casos de Rio Claro. E aí foram surgindo casos semelhantes na região e foram sendo apurados. A maior dificuldade foi quando começou realmente a acontecer as mortes da nossa época de 96 para frente. Isso ganhar uma projeção muito grande, essa matéria, essa notícia. Então, assim, houve o aparecimento de muita gente envolvida com a imprensa. Então, às vezes, muita informação, muitas vezes desencontradas, acabavam que, com tudo isso, era noticiado diariamente, Rádio, jornal, TV. E por N motivos, chegou até aos ouvidos do Laerte, Isso fez com que ele também se fechasse um pouco. Porque quando se perguntava, Laerte, aonde que você escondeu o corpo de tal criança? Aí ele já mudava o jeito de responder. Se não há corpo, não tem morte, não tem crime. Ou seja, não vou ser punido. Então dava aquele bloqueio. Aí você tinha que fazer um outro trabalho para ganhar a confiança dele, para ele poder abrir e contar aquilo de uma forma, vamos dizer assim, tranquila. Sem aquele negócio, não, vamos ferrar você. Não. A gente tinha que mostrar para ele o seguinte, que ia ficar na mão da justiça. É melhor ele contar tudo direitinho e pagar o que ele fez do que, de repente, ele ser solto e ser linchado pela população. Tentar fazer com que ele entendesse que era importante as famílias ter esse retorno. Saber realmente o que foi feito com essa criança. Foi morta? Está em algum lugar escondida? Aonde que está o corpo dessa pessoa? Então, no intuito de esclarecer esse crime e trazer uma resposta para a população, é que a gente foi trabalhando com bastante eficácia, com bastante cuidado, um trabalho em união, mandado para a doutora Sueli. Foram horas e horas no meio da mata, procurando as ossadas, acompanhados sempre pela equipe da Polícia Técnica, com peritos altamente especializados junto com a gente, no intuito de elucidar realmente. Do que nós apuramos era força física e nós tivemos uma criança encontrada em Rio Claro, enterrada, porque a cova que ele fazia era rasa, que tinha sido esganada com um cordão
desses de rodar peão, que era o mesmo cordão semelhante àquele que foi encontrado quando os investigadores localizaram ele, que ele amarrava as calças, né? Que era um cordão desse de rodar peão. Ele também, quando foi encontrado, tinha um peão desses de criança, de rodar assim no bolso. Essa criança é que se aprovou que foi dessa forma a morte, mas as outras eram mesmo com espancamento. Uma outra coisa que nos chamou muita atenção durante a investigação, que ele me contava que aqueles ramos que ele usava, daqueles matos, alecrim, arruda, essas plantas cheirosas, como ele enterrava em cova rasa, ele fazia muitas vezes uma cobertura do corpo só com galhos, com folhas, ele colocava esses ramos para que espantavam o cheiro, para que não atraísse a curiosidade de alguém encontrar o corpo. Essa era a assertiva dele. Todo o policial envolvido nessa ocorrência, nós temos que ser frio nessa hora, não deixar a emoção tomar conta. Porque se você não vai fazer o papel de polícia, de profissional, você vai acabar se tornando um do povo. E pela emoção você pode, né, extrapolar. Então você tem que fazer tudo dentro da legalidade, da lei. Isso é importante. Mas no fundo, todos nós somos seres humanos, dotados de sentimento, né? Tem um coração. E como pai de família, como cidadão rio-clarense, a gente também, no fundo, não passava isso para a população, mas a gente se temia que pudesse acontecer com algum semelhante, algum parente da gente, o próprio filho. Por isso que até todo crime, qualquer crime que a polícia investiga, esclarece, é satisfatório. É um feito, é um fato que chegou ao seu fim, conseguiu esclarecer, através de todo o empenho da investigação, arrumou prova e conseguiu colocar o criminoso na cadeia. Isso para qualquer crime, isso já é uma satisfação. Quando envolve o desaparecimento e morte de criança, aí redobra ainda, né? A intenção de lutar, de ir para cima, de precisar viajar, diligências. Então a gente faz isso aí realmente visando trazer a segurança, restabelecer essa paz, que então está até abalada no momento ali, né? Nas interrogações com o Laerte, Patrocínio Orpinelli, o interessante a memória dele e a clareza com que ele tratava do caso. Quando você mostrava uma foto de uma criança para ele, prontamente ele já mostrava a foto e dizia o nome da criança. Consequência disso, a forma que ele matou e o local, não digo precisamente, mas bem próximo da onde. Porque como ele arrastou essas crianças, muitas vezes para a mata, e muitos anos passaram, 1 ano, 2 anos, muda a vegetação. Então, quando ele foi até o local nos mostrar, ele falou, acho que era bem por aqui, porque era mais rasteiro o mato. E quando a gente foi fazer a diligência, já estava... Então, houve essa dificuldade também no encontro da ossada devido a isso aí. A esse tempo, né? Esse lapso aí. Mas a riqueza de dados que ele tinha para contar, para esclarecer, era impressionante. Ele sabia muita coisa. De qual criança sumiu, de que cidade foi, o nome da criança, aonde a conheceu e como matou. O investigador que trabalhou no caso, tudo com a gente, nenhuma das buscas, por conta das outras mortes que tinha acontecido nos idos de 82, 83, 84, e tinha, né, essa pessoa presa, ele dizia assim, foi tudo eu. Aí falou assim, mas de quantas crianças você já matou? Ah, pra mim, matar criança é como matar um passarinho. Quantos passarinhos você matou? Ah, doutora, até 100 eu contei, depois eu não contei mais. Então, era, assim, natural para ele. Matar criança, violentar criança era normal, como se fosse do dia a dia. Como se fosse almoçar, jantar, conversar, era normal. Na cabeça dele, completamente normal. Sempre demonstrou frio. Ah, eu matei. Assumia todos os crimes lá. Esse foi eu que matei. Levava até o local, contava detalhes.
mas nunca sequer, eu matei porque eu não gostava. Não, porque era um prazer dele, era o lado dele, psicótico dele mesmo. Quando ele foi preso, a irmã dele ele tinha uma irmã, que era a pessoa mais próxima dele, era uma irmã. A irmã dele foi ouvir o depoimento dele e começou a chorar quando ele começou a contar os detalhes dos crimes. Então, assim, a ferida dele era muito grande e chocou. A verdade é assim, pelo que ele contava, ele só chegava ao orgasmo se ele matasse. Mas não tinha uma questão de introdução de pênis, de nada. Pelo que ele falava, seria assim, uma masturbação em razão daquilo que ele praticava. Então, ele estava praticando, mas também estava se masturbando ao mesmo tempo e chegava até a ejaculação. Mas não tinha, acho que o contato físico, pênis, vagina, ou pênis, ânus, enfim. Mas ele tinha esse prazer, né? E ele só tinha essa ereção se ele praticasse esses atos de violência. Então, a gente presume que, assim, toda essa violência de bater na criança, porque ele matava, assim, por traumatismo crânioencefálico, de seios da face. Muitas crianças tinham dentes quebrados, porque ele ia dando soco. Então, acho que nesse momento que ele ia matando é que ele ia tendo esse prazer sexual. Pelo que ele nos contou, assim, esperma foi encontrado, foi feito na criança de Franca, né? O DNA e positivou, mas assim, não sabemos exatamente se teve a violência sexual. Sabe-se que teve, mas não sabe se foi exatamente nesse sentido, se a criança estava viva ainda ou morta já, como que ele fazia parte sexual, mas presume-se que porque ele falava que a criança gritava e ele queria que gritasse mais ainda. Então ele batia mais porque era isso que ele queria. Era o prazer que ele sentia. Não ofereceu resistência. Ele ofereceu resistência, assim, durante a investigação, no tocante, assim, a nominar, a esclarecer, a assumir a autoria. Que ele, a princípio, negava. Mas a partir do momento que ele começou a confessar, aí ele começou a confessar todos os casos. Ele começou a confessar porque foi assim, nós prendemos uma quinta-feira à tarde, ele ficou recolhido com ordem judicial. Na sexta-feira, nós fizemos um trabalho já de interrogatório, ele não falou nada. No sábado, nós falamos assim, olha, vamos levá-lo nos locais onde os corpos foram encontrados para sentir a reação dele. Já também com a equipe de perícia junto, tudo, né? E ele sempre frio, assim, completamente. A gente percebia que ele não tinha qualquer reação, nem ao local, nem a nada. Quando nós chegamos na nossa unidade policial, estava lá o pai de uma das crianças. E esse pai foi para cima dele com muitas assertivas, inclusive questionando e falando e bravo, falou que ia matá-lo, porque falou, você frequenta a minha casa, você me conhece não é de hoje, você frequenta a minha casa, eu te conheci no bar dos artistas, que era um bar mais ou menos na área central. Como ele fazia esse serviço de bar e alcoólatra, né, ficava em bar, conheceu esse pai do antes e começou a frequentar. Então, aí, quando o pai pressionou e começou a falar, aí ele resolveu, falou, não, fui eu. Aí ele começou a contar e aí ele já contou todos os casos possíveis e inimagináveis que ele tinha praticado. Você fica chocado a frieza com que ele fala. Ele é um cara bem caipirão, ele fala tudo na maior tranquilidade. Ele confessou todos os assassinatos sem nunca ter tomado um tapa. Só que assim, ele era um cara muito seguro. Quando ele foi preso, por exemplo, foi a revista Veja, Isto É, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo queria falar com ele. E ele falava assim, olha, eu só falo com você se você me dá 2 coxinhas e uma Coca-Cola. Que todo mundo queria entrevistar ele. Então as pessoas achavam um absurdo. Ele falava, não, então se você não quer, sai daqui. Eu vou falar com quem vai dar. Então as pessoas tinham que comprar mesmo. Coxinha, Coca-Cola, deu até problema no DP na época por causa disso. Mas ele só falava com quem ele queria e o que ele queria. Mas na maneira de confessar os crimes, ele falava com extrema frieza. A gente sabe hoje a realidade da criminalidade é outra, né? Nós vivemos num país em que
em regra geral, né, aumentou muito. Então, hoje, você falar em realidade, os pais deixam as crianças soltas para a rua, não por conta que, pode sumir meu filho, tem um pedófilo, não, mas por conta da criminalidade geral. Há um cuidado maior, e isso é natural, né, inerente a qualquer cidade. Mas a família, hoje, em Rio Claro, tem uma tranquilidade maior com relação a saber assim, olha, não tem um pedófilo na cidade, não tem alguém atuando, não tem ninguém matando criança para essa finalidade. Pelo menos nesse sentido, graças a Deus, a nossa cidade está tranquila. Claro que tem outros crimes que a gente combate e tudo, mas nesse aspecto, sim.